Eu tenho visto bastante comentários sobre o filme da Brasil Paralelo, Oficina do Diabo. Em um determinado vídeo, a pessoa disse que mente vazia é oficina do diabo. Isso me faz pensar no estado de ociosidade e falta de expressão de fé e conteúdo que alguém possa é, possuir acerca da fé em Jesus Cristo, olhando da perspectiva do bem e do mal. Porém, na teologia não funciona desta forma. Assim como a história é dividida antes de Cristo e depois de Cristo, a humanidade teologicamente é vista da seguinte maneira: os que seguem a Cristo e professam a fé nele, e os que ignoram a fé e a eternidade, e ignoram as influências espirituais do mundo espiritual. Nós que servimos a Cristo, acreditamos na Bíblia, acreditamos no poder das trevas. Porém, entre aspas, nós temos a certeza e a convicção de que as trevas já foram vencidas e que eu não devo me preocupar com esta ideia de ainda ser influenciado a praticar crime, adultério, a ser rude. Não. Até porque a Bíblia diz em 2 capítulo 10, versículo 3 ao 4. Eu quero só resumir, o versículo diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos os padrões humanos. Ou seja, nós não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos têm poder divino para destruir as fortalezas. Lucas capítulo 10, versículo 19, o texto diz: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nem nem dano emocional, nem danos psicológicos, nem danos na área da psicossomática, não. O que nós sofremos ainda é o estado de um corpo que aguarda a glorificação. Paulo diz: o bem que eu busco fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. E ele não o fazia por influência maligna, porque isto é algo da carne. Tanto que Deus não foca na Bíblia nas influências malignas. Não há nenhum alerta quanto às influências de Satanás. A Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor, bramando como leão. Mas a Bíblia também diz: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a Bíblia então foca no quê? Mais perigoso do que a influência de Satanás, das forças espirituais que atuam nas regiões celestiais, é a obra da carne. É isto que a Bíblia foca. Gálatas capítulo 5, versículo 16 a seguir diz: digo, porém, o seguinte: vivam no espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, seja ele qual for. Seja ele uma atitude de corrupção, seja prevaricar, seja cometer adultério, seja cometer um assassino, seja cometer qualquer tipo de irregularidade que venha ferir a fé e a crença em Cristo. Não é influência maligna. Não é porque a tua mente está vazia de Deus, o estado de ociosidade, de expressão de fé. Não. O texto diz que não satisfarão os desejos da carne. Aí o texto continua dizendo: porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Percebe que aqui são as obras da carne.
há uma batalha, não é contra Satanás, é contra a carne, as obras da carne. É por isso que o texto diz que nós devemos nos encher do Espírito para não satisfazer os desejos da carne. Versículo 18. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito diz: é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e diz: contra essas coisas não há lei. Então, o filme Brasil Paralelo, Oficina do Diabo, tem boa intenção, mostra uma realidade, mas essa realidade não serve para nós que professamos a fé em Jesus. Porque se você ainda está sendo impactado, como eu vi pastores até renomados falando que está impactado, você precisava ler a Bíblia um pouquinho mais. Você precisava estudar um pouquinho mais. Marcos capítulo 16, versículo 17 diz: em meu nome expulsarão os demônios. Jesus disse isso. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Colossenses capítulo 2, versículo 15, mostra que Satanás já foi destruído, despojando os principados e potestades publicamente. Quem fez isso? Jesus, na cruz do Calvário. Os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A cruz é onde tudo se resolve. Se você ainda está sofrendo influências de Satanás, seja em qual área for da sua vida, é que você ainda não passou pela cruz, a vitória da cruz. É porque você não se rendeu ainda a Jesus. E a Bíblia diz, em 1 João capítulo 4, versículo 4, filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Quem está no mundo? Satanás. E quem está em nós? O Espírito Santo. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui está o verdadeiro antídoto contra qualquer ataque espiritual, qualquer tipo de influência. Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. 1 João capítulo 5, versículo 11. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então, qualquer pessoa. O texto de 1 João capítulo 5, versículo 11 diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo, é cosmo, sistema, está no maligno. Se ainda nós que professamos a fé em Cristo somos influenciados por forças malignas, é que nós ainda não conhecemos a Cristo. Mas o mundo não. O mundo está sob essa influência. A Bíblia diz, 1 João capítulo 5, versículo 11. Sabemos, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está sob o maligno, sobre a influência do maligno. O mundo inteiro. Efésios capítulo 2, versículo 2 a seguir diz: nos quais antes, outrora, segundo o curso deste mundo, vocês andavam segundo o príncipe da potestade do ar. Antes de Cristo, até nós estávamos debaixo dessa influência. Agora não. Se você ainda sofre esse tipo de influência que o filme mostra, você precisa passar pela cruz. Ele não serve para nós que professamos a fé, mas para o mundo sim. Para ter uma ideia do que é o mundo espiritual e como ele age para destruir os lares, a reputação, para destruir as pessoas, para levar as pessoas a praticar as coisas mais horrendas e mais diabólicas.